Em setembro de 2020, 3 geneticistas em Copenhague estavam olhando fixamente para dados que não faziam sentido. Ashot Margarian, Dr. Daniel Lawson e Dr. Martin Sikora acabaram de terminar de analisar o DNA de o que todos presumiam ser o túmulo de um guerreiro viking, nas Órcades. O enterro tinha tudo: uma espada, uma lança, moedas de prata, tudo viking clássico, estilo escandinavo clássico. Saqueador? Exceto que o DNA gritava algo impossível. Esse viking não era da Escandinávia, nem sequer era ligeiramente escandinavo. Este guerreiro viking era um Picta, um povo local. Menino escocês, nascido e criado em Orkney, descendente de pessoas que viveram lá por milhares de anos. Em poucas horas, a equipe já estava enviando mensagens sobre o projeto. Líder, professor Esker Willerslev, com resultados que iriam abalar a arqueologia até seus alicerces. Porque não era apenas uma sepultura, era sepultamento após sepultamento. Vikings com DNA Picto, guerreiros nórdicos que nunca viram a Noruega, homens enterrados com espadas escandinavas que eram tão escoceses quanto o haggis. A maioria dos vikings na Escócia não eram vikings. De forma alguma, esta é a história de como o DNA foi destruído. 1000 anos de suposições. Como a ciência genética comprovou a conquista viking da Escócia pode não ter envolvido muitos reais vikings. E depois de meses investigando essa descoberta, vou te mostrar por que os mais bem-sucedidos, os vikings da história podem ter sido os... Quem descobriu que você não precisava de sangue escandinavo? Para entrar no clube, você só precisava saber como desempenhar o papel. Vamos falar sobre a sepultura VK202. Essa é a designação científica para uma pessoa de meia-idade. Homem sepultado em Buckcoy, nas Ilhas Orkney, por volta de 950. Anúncio. E esse cara era da realeza viking, arqueologicamente falando. Eles o encontraram no que se chama de quarto mobiliado. Enterro, em linguagem viking, significa enterrado com todos os seus melhores. Coisa, uma lança de ferro, uma faca com um osso, cabo, uma pedra de amolar de xisto preto para manter seu lâmina afiada, pino com cabeça em forma de anel feito de liga de cobre, o tipo que os nobres nórdicos usavam para prender seus capas. E aqui está o pulo do gato. Meio centavo de prata, do rei anglo-saxão Edmundo, datado de 940 a 946 d.C. Essa moeda é crucial. Isso faz deste um dos últimos pagãos. Sepulturas vikings na Escócia. Auge da era viking, o ápice do poder nórdico. Se você estivesse fazendo uma exposição de museu de guerreiro viking clássico, este é o túmulo que você recriar. Exceto quando sequenciaram seu DNA, descobriram algo que não deveria existir. Este guerreiro viking clássico era 85% celta. Seu cromossomo Y, a parte que traça a linhagem masculina, a ancestralidade era do haplogrupo RA151. Isso não é escandinavo, é indígena das Ilhas Britânicas. Estou aqui desde a Idade do Bronze. Seu DNA mitocondrial da linhagem materna era H1AI1. Também local. Também estou aqui há muito tempo. Pense no que isso significa. Não se trata de um viking que se casou com uma nativa, garota. Isso não é herança mista. Este é um nativo orcadiano completamente autóctone que, de alguma forma, acabou em um túmulo viking com vikings, armas seguindo os costumes funerários vikings. Ele também não está sozinho. VK201, mais um viking da Buckcoy. A mesma história. Genética local. Objetos funerários vikings. Embora esta date do século V até o século VI d.C., mostrando que esse padrão continua. Há muito tempo atrás, VK203 da Brow Road. Também da Idade do Ferro, também DNA Picta, também sepultamento ao estilo nórdico. O artigo que revelou tudo isso caiu em Natureza em 16 de setembro de 2020. Genômica populacional do mundo viking. Parece chato. Não é. São 442 genomas antigos de toda a Europa. O maior estudo de DNA viking já realizado. 6 anos de trabalho. Mais de 80 autores liderados por 3 co-primeiros autores. Ashot Margarian, Daniel Lawson e Martin Sikora. Laboratórios em Copenhague, Cambridge, Oxford e Estocolmo. E escondida nas tabelas de dados havia dinamite. Porque as Órcades não eram uma anomalia. A equipe encontrou vikings pictos geneticamente semelhantes em todo o país. As Ilhas do Norte. Eles os encontraram com bens funerários melhores do que escandinavos de verdade. Eles os encontraram em posições de evidente importância social. O professor Esker Willerslev, que liderou todo o projeto, não poupou palavras. Os livros de história precisarão ser atualizados. Pense nisso. Quando foi a última vez que um cientista disse isso? Os livros de história estavam errados? Não precisa de revisão. Não requer nuances. Errado.
O Dr. Daniel Lawson, de Bristol, foi ainda mais direto. Indivíduos com 2 pais geneticamente britânicos que foram encontradas sepulturas vikings nas Ilhas Orkney. 2 pais britânicos. Sepultamento viking. Pense nisso. Mas aqui está a parte que realmente acaba com o seu jogo. Cérebro. Eles também encontraram esses vikings celtas na Noruega, na Escandinávia Real. O que significa que alguns pictos não se tornaram vikings do nada. Na Escócia, eles se tornaram vikings com tanto sucesso que acabaram lá no coração da terra natal dos vikings. Sepultado com honras, aceitos como iguais, mais viking do que os próprios vikings. Durante 150 anos, a arqueologia viking foi simples. Procure um broche nórdico. Os vikings estiveram aqui. Espada escandinava. Sepultamento viking. Funeral em barco. Com certeza, vikings. A cronologia completa da era viking em a Escócia foi construída com base nessas premissas. Todas as exposições do museu, todos os livros didáticos, todos os documentários, tudo baseado na ideia de que os objetos nórdicos, povo nórdico igual, as escavações em Buckhöj, na década de 1970, revelaram vestígios clássicos. Casas compridas vikings construídas sobre estruturas pictas. Obviamente, os vikings estão substituindo os pictos, certo? O famoso enterro de barco em Skar, no dia de Sandai, 3 pessoas foram enterradas junto com um barco. Espadas, escudos, peças de jogo. Obviamente uma família norueguesa, certo? Errado. Tudo isso potencialmente errado. Porque, e se aquelas casas longas vikings tivessem sido construídas por pictos que aprenderam a construção nórdica? E se o enterro desse barco contivesse moradores locais que adotaram os costumes escandinavos? E se cada artefato viking que encontrássemos fosse encontrado na Escócia era usado pelos povos indígenas que, culturalmente nórdicos, mas geneticamente pictos? Sabe, quando descobriu quão completamente os pictos se transformaram, isso me levou a uma verdadeira toca no cérebro para descobrir quem eram essas pessoas de verdade, antes de seu incrível desaparecimento. Foi isso que me levou a escrever The Painted. Pessoas, mergulhando fundo na sofisticada civilização que ali existia, antes da chegada dos vikings, suas fortalezas de pedra. Seus símbolos misteriosos ainda intrigam os estudiosos. Suas redes marítimas que conectavam a Escócia ao continente, Europa. Essas pessoas não eram primitivas. Eles eram mestres da estratégia que entendiam que, às vezes, sobreviver significa tornar-se seu próprio inimigo. O livro explora tudo, desde suas conquistas genuínas para sua transformação final. Além disso, há uma coleção exclusiva de receitas baseadas em análise isotópica de restos mortais pictos. Você pode literalmente sentir o gosto do que esses guerreiros metamorfos comeu. Está com 65% de desconto agora. Link na descrição se você estiver pronto para descubra a verdade sobre o povo mais enigmático da Escócia. Agora dirão os céticos, como podemos confiar? Essa coisa de DNA talvez esteja contaminado. Talvez eles tenham se enganado. Perguntas pertinentes. Eis o porquê de a ciência ser irrefutável. A equipe utilizou 6 métodos diferentes para analisar o problema. Ascendência, sequenciamento de genoma completo, estatísticas F4, análise, segmentos IBD, agrupamento PCA. Se você não sabe o que isso significa, não se preocupe. O importante é que todos mostraram a mesma coisa. Ancestralidade local não escandinava. Eles sequenciaram um total de 442 indivíduos. Isso não é uma amostra, é uma população. Eles possuíam registros de sítios pictos conhecidos, registros de sítios noruegueses conhecidos e registros da Grã-Bretanha da Idade do Ferro. Os padrões são inconfundíveis. Os vikings das Órcades se agrupam com os britânicos da Idade do Ferro, não com os noruegueses. Tanto sua linhagem materna quanto paterna são locais. Isso não é uma opinião, é matemática. E antes que alguém diga, mas talvez os pictos e os noruegueses fossem geneticamente semelhantes, eles não eram. O estudo mostra assinaturas genéticas claras e distintas. Os escandinavos possuem marcadores específicos de seus ancestrais caçadores-coletores, de seus ancestrais agricultores da Anatólia e de seus ancestrais pastores das estepes. Os pictos têm proporções diferentes, marcadores diferentes e histórias diferentes escritas em seu DNA. É possível distingui-los tão facilmente quanto se distingue um norueguês de um nigeriano hoje em dia. Eis a minha teoria sobre o que realmente aconteceu nas Órcades, e as evidências a comprovam perfeitamente. Os vikings apareceram no final do século VIII. Eles saqueavam, pilhavam,
eram imparáveis. Os Pictos enfrentam uma escolha: resistir e provavelmente morrer ou encontrar outro caminho. Mas alguns Pictos astutos, os empreendedores da Idade das Trevas, viram oportunidade na crise. Pense nisso da perspectiva deles. Esses invasores nórdicos precisavam de conhecimento local. Onde ficavam os bons portos? Quais chefes tinham ouro? Quando chegam as tempestades? Um guia Picta que saiba disso é inestimável. Um guerreiro Picta que saiba negociar com ambas as comunidades. Inestimável. Um nobre Picta que saiba administrar as operações nórdicas localmente. Isso não é apenas sobrevivência. É um modelo de negócios. As evidências de DNA mostram que não se tratava de uma mistura cultural gradual. Foi uma rápida e completa adoção da identidade nórdica por indivíduos e famílias específicas. Dentro de uma geração, esses vikings pictos não pareceriam nada incomuns. Seus filhos crescem bilíngues, biculturais, vestindo roupas nórdicas, seguindo costumes nórdicos, participando de incursões. Para qualquer pessoa de fora, eles são vikings. Para eles mesmos, eles são vikings. A única testemunha de sua verdadeira herança é seu DNA, silencioso por 1000 anos. Mas eis o que realmente destrói nossas suposições. Alguns desses vikings, geneticamente pictos, acabaram na própria Noruega, a terra natal, a origem. E eles não foram apenas tolerados, foram homenageados com sepultamentos prestigiosos. Como alguém sem nenhuma ascendência escandinava se torna tão viking a ponto de noruegueses de verdade o enterrarem com respeito? Simples. A essa altura, ser viking já era uma profissão, não uma linhagem sanguínea, como ser comerciante ou mercenário. As sagas, na verdade, comprovam isso. Estão repletas de vikings irlandeses, vikings eslavos, vikings finlandeses, personagens que os historiadores presumiam serem escandinavos com apelidos estrangeiros. Mas e se eles fossem exatamente o que pareciam? Profissionais bem-sucedidos no ramo viking. O Dr. Martin Sikora resumiu perfeitamente. Encontramos vikings com ascendência do sul da Europa, ascendência asiática, misturas que nunca havíamos imaginado antes. A equipe de pesquisa encontrou indivíduos da Itália, da Ucrânia, até mesmo pessoas com ascendência Sami, geneticamente mais próximas dos asiáticos orientais do que dos europeus, foram enterradas como vikings na Noruega. Se você soubesse navegar, lutar e contribuir para o empreendimento, ninguém verificava seus documentos genéticos. O DNA dos habitantes modernos das Órcades confirma tudo. Os orcadianos de hoje têm de 25% a 30% de ascendência escandinava, não os 70% a 80% que se esperaria de uma taxa de substituição populacional. Compare isso com a Islândia, predominantemente norueguesa, ou as Ilhas Faroé, quase puramente escandinavas. Essas foram verdadeiras colonizações. As Órcades foram algo radicalmente diferente. A ascendência escandinava existente nas Órcades provém principalmente de algumas linhagens masculinas, sugerindo um pequeno número de homens nórdicos de alto status que tiveram muitos filhos, condes e seus séquitos, e não grandes populações de colonos. Os vikings conquistaram as Órcades não substituindo os pictos, mas recrutando-os. É a diferença entre aquisição corporativa e expansão de franquias. O estudo focou-se principalmente em sepulturas masculinas, mas os túmulos femininos contam uma história igualmente revolucionária. Mulheres pictas com broches ovais nórdicos, o artefato feminino viking mais característico. Mulheres locais foram enterradas com objetos funerários escandinavos, seguindo os costumes nórdicos, e seus filhos foram criados como vikings. A transformação cultural não se resumiu apenas à mudança de lado de guerreiros. Tratava-se de famílias inteiras, comunidades inteiras, que adotaram a identidade viking como estratégia de sobrevivência. Isso explica o que a arqueologia nunca conseguiu. Como pequenos grupos de guerreiros vikings controlavam territórios tão vastos? Eles não controlavam. Os habitantes locais os controlavam usando métodos vikings. Por que os sítios vikings mostram continuidade com culturas anteriores? As mesmas pessoas, um novo estilo de gestão.
Como a cultura viking se espalhou mais rápido do que qualquer exército poderia marchar. Porque não exigiu invasão, apenas adoção. Eis a bela ironia. Os Pictos supostamente desapareceram com a chegada dos vikings, sumiram da história e foram substituídos pelos colonizadores nórdicos. Todos os livros de história contam essa história, só que eles não desapareceram. Eles se transformaram com tanto sucesso que os chamamos de vikings há 1000 anos. Eles venceram fingindo perder, sobreviveram fingindo desaparecer, conquistaram seus conquistadores tornando-se eles. É genial, na verdade. Você não pode derrotar os vikings militarmente. Eles são muito fortes. Você não pode resistir a eles. Eles vieram para ficar. Mas você pode se juntar a eles, tornar-se um deles e, eventualmente, superá-los em número. Quando a era viking termina, a maioria dos vikings em Orkney são geneticamente pictos. A conquista se reverteu por meio de uma espécie de jiu-jitsu cultural. O DNA das Órcades nos força a aceitar algo extraordinário. Estivemos errados sobre os vikings por 150 anos. Errados sobre quem eles eram. Errados sobre como se espalharam. Errados até mesmo sobre o que significava viking. O picta enterrado com a espada viking não é uma anomalia. Ele é a regra que não sabíamos que existia. Viking não era uma etnia. Era uma oportunidade, uma carreira, uma escolha de estilo de vida, uma estratégia de sobrevivência, uma marca na qual você podia se identificar com um comprometimento suficiente. Os nórdicos não conquistaram as Orcades substituindo os pictos. Conquistaram-nas convertendo-os, oferecendo-lhes a participação em algo maior, mais lucrativo e mais poderoso do que aquilo que possuíam. E os pictos aceitaram a proposta, abraçando-a tão completamente que seus descendentes se esqueceram de que um dia foram outra coisa. Representaram a identidade viking com tanta perfeição que enganaram os arqueólogos por mais de um século. Só agora, com a tecnologia de DNA, podemos desvendar seu disfarce milenar. Os vikings das Órcades eram pictos. Os pictos se tornaram vikings. Ambas as afirmações são verdadeiras. Ambas mudam tudo. A conquista foi uma conversão. A invasão, um convite. A substituição, uma mudança de figurino. Aquele filho de fazendeiro picta, que empunhou uma espada nórdica e partiu para saquear, não estava traindo sua herança. Estava adaptando-a, sobrevivendo através da transformação, vencendo ao se juntar aos vencedores. Seu DNA permaneceu picto. Sua cultura tornou-se viking. Seus descendentes herdaram ambas e esqueceram a distinção. Até que o desenterramos, sequenciamos seu genoma e descobrimos a maior reviravolta da história medieval. Os vikings venceram recrutando seus inimigos. Os pictos venceram juntando-se aos seus conquistadores. Todos saíram ganhando ao concordar que vikings eram todos aqueles que apareciam para saquear. A história não é escrita pelos vencedores, mas sim por quem controla a narrativa. E por 1000 anos, aqueles vikings pictos a controlaram tão bem que acreditamos que eles eram escandinavos. Isso não é fracasso. Essa é a transformação de identidade mais bem-sucedida da história da humanidade. Se esta investigação lhe interessou, curta e inscreva-se. Continuarei acompanhando esta história à medida que mais sepulturas vikings forem analisadas por toda a Europa. Cada resultado poderá desmentir uma nova hipótese. E se você quiser explorar a verdadeira história dos pictos antes de sua magnífica transformação, o livro The Painted People ainda está com 65% de desconto através do link abaixo. É um download digital com acesso instantâneo, que revela tudo, desde seus símbolos misteriosos até seu domínio marítimo, de sua arquitetura monumental a como eles conseguiram enganar a própria história. Além disso, adquira a coleção exclusiva de receitas durante a finalização da compra. Comida picta autêntica baseada em análise isotópica. Cada compra apoia investigações que comprovam que o passado nunca é tão simples quanto as histórias que contamos sobre ele. Deixe um comentário com a sua opinião. Os pictos eram gênios por se juntarem aos vikings ou se perderam ao se tornarem seus conquistadores?